O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou oficialmente nesta segunda-feira a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza na abertura da Cimeira do G20 no Rio de Janeiro, Brasil, evento que reúne as 20 maiores economias do mundo. A proposta foi idealizada pelo Brasil com o objetivo de acelerar o esforço global de acabar com a fome. A presidência brasileira do G20 tem como objetivo central o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, um legado que Lula, do Brasil, pretende deixar. Lula da Silva disse que o seu maior objetivo é erradicar a fome e a pobreza até 2030, bem como reduzir as desigualdades. A iniciativa já teve a adesão de 81 países. Além da fome e a pobreza, na agenda estão também temas como o clima e o conflito na Ucrânia, bem como no Médio Oriente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos da América contra alvos militares na Rússia, horas após o bombardeamento de grande escala russo contra a rede elétrica ucraniana. De acordo com os Estados Unidos, a medida é uma resposta ao envio de tropas norte-coreanas para ajudar Moscovo na guerra contra a Ucrânia. Atacams são mísseis balísticos supersónicos fabricados nos Estados Unidos com alcance de até 300 km. O emprego desse armamento pode aumentar a capacidade de defesa do país ao possibilitar o ataque a centenas de alvos militares na Rússia, incluindo bases aéreas. As Filipinas e os Estados Unidos assinaram nesta segunda-feira um acordo de compartilha de informações de inteligência militar, aprofundando assim os laços de defesa entre as duas nações que enfrentam desafios comuns de segurança na região. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, assinou o acordo com o seu homólogo filipino, Gilberto Teodoro, no quartel-general militar de Manila, onde também iniciaram a construção de um centro de coordenação que facilitará a colaboração entre as suas forças armadas, chamado de Acordo Geral de Segurança de Informação Militar, ou GASOMIA. O pacto permite que ambos partilhem informações militares confidenciais com segurança. Os Estados Unidos e as Filipinas têm um tratado de defesa mútua que remonta a 1951, que pode ser invocado se qualquer um dos lados for atacado, inclusive no Mar da China Meridional. As Filipinas acreditam que a aliança permitirá ou permanecerá forte, melhor, sob o novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. É com Wellington Calazans que eu converso já a seguir, analisando as notas da atualidade internacional. Wellington, boa noite. Bem-vindo a mais uma semana e a mais uma edição do Hora 10. Boa noite, Dorival Aleixo. Boa noite a você assistindo a Hora 10. É um prazer estar aqui de volta para falarmos sobre a atualidade internacional. Um prazer receber-te aqui sempre neste espaço, Wellington, com esta boa disposição, bem mais ainda. Vamos então olhar para as notas da atualidade internacional e é pelo G20 que nós começamos. Lula da Silva lançou a Aliança contra a Fome na abertura da Cimeira do G20. É um passo certeiro para o legado que o Brasil pretende deixar nesta sua presidência, Wellington? Sim, especialmente uma ambição do presidente Lula, né, que ele persegue desde o seu primeiro governo e que agora tem a oportunidade de lançar o desafio para outras nações. Né? É uma pretensão, não é garantia de que isso realmente será consolidado até 2030, mas não deixa de ser uma semente muito positiva, não é, Dorival? Porque uma cúpula que fala sobre as 20 maiores economias globais e não pode abrir mão de debater também aqueles países e populações em situação bastante adversa. Então, esta Aliança Global contra a Fome, que foi lançada, teve inclusive a surpreendente adesão da Argentina, que inicialmente era contrária a ingressar no bloco, mas confirmou a presença como um dos países
com o apoio direto, inclusive num encontro inédito entre Milei, que é o presidente argentino, e Luiz Inácio Lula da Silva, no Rio de Janeiro, onde o evento é realizado, o que causou assim, um certo conforto no âmbito da diplomacia entre os dois países, porque a forma de pensamento político de ambos é bastante antagônica, né? Então, não deixa de ter sido também interessante ali para a região. Uma iniciativa realmente histórica e que não só países, como também instituições filantrópicas e outras organizações internacionais aderiram. Portanto, Dorivaldo, já são 81 países e isso já é algo que merece destaque. A questão é que é uma meta muito ambiciosa, acabar com a fome e a pobreza até 2030. Nós estamos no final de 2024. Convenhamos, muitos recursos serão mobilizados para isso, as políticas públicas terão que ser voltadas para isso e as ações concretas devem ser sincronizadas entre todos os países. Sim, é um sonho muito bonito, né? Mas, assim, como eu vivo uma realidade extremamente dura do que vejo todos os dias naquilo que leio, acompanho e comento aqui, eu acredito que só faltou mesmo aí a música do John Lennon, Imagine, né? Para poder ilustrar essa ambição apresentada nesse encontro. Mas se sonhar é grátis, por que não sonhar coisas boas, né, Dorivaldo? Certo, Wellington. Bem, Biden pediu ainda durante esta cimeira do G20 aos líderes que aumentem a pressão sobre o Hamas por um cessar-fogo. Que opinião é que tem sobre esta abordagem também, Wellington? Bem, Biden fala isso porque ele tenta esconder a vergonha de apoiar um genocídio através de Israel, né? Se o problema fosse o Hamas, esse genocídio já teria terminado no primeiro mês. Mas as frases quase que emblemáticas de que Israel tem o direito de se defender e que o sofrimento dos dois lados deve ser levado em consideração, como se Israel estivesse sofrendo alguma coisa ao praticar o genocídio, isso reduz muito. Joe Biden, nós vamos falar sobre ele um pouco mais no próximo tema também, tinha tudo para sair pelas portas da frente da Casa Branca, né? Falávamos sobre isso na semana passada, quando ele promoveu aquele encontro com Donald Trump, numa lição de uma transição tranquila, interna, para a pacificação nos Estados Unidos da América, diante de um cenário político que vinha se arrastando desde a última eleição, quando Biden foi o vencedor e Trump não aceitou os resultados. Mas agora ele começa a praticar, parece que o Brasil fez mal a Biden, porque ele faz essa declaração sobre o Hamas, como se o Hamas fosse o culpado do genocídio praticado por Israel, e ao mesmo tempo, e vamos comentar sobre isso daqui a pouco, ele permite que a imprensa, o New York Times, divulgue que ele autorizou a Ucrânia a lançar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Então, assim, eu acho que o sol do Brasil, especialmente lá na Amazônia, onde ele estava, não fez muito bem para ele, não, porque foi um desastre, né? Foi um festival de declarações infelizes de Joe Biden, e o povo americano está pedindo ao relógio que ande mais rápido para ele encerrar o seu mandato, Dorivaldo. Certo, Wellington. Wellington, foi também um dia, ou um evento, digamos, que está a ser ainda, vamos falar no presente, marcado pela ausência de Vladimir Putin. Que relevância é que esta ausência poderá aqui também representar? Olha, Vladimir Putin já tinha avisado que não iria ao evento, porque ele não queria constranger Lula, que é parceiro, o Brasil é parceiro da Rússia através do bloco BRICS, certo, por causa dessa questão do Tribunal Penal Internacional, que condenou Vladimir Putin sem que a Rússia seja membro. Mas como o Brasil é membro, para não colocar o Brasil, o evento brasileiro, vamos chamar assim, em segundo plano,
o Vladimir Putin preferiu enviar representantes. Era uma expectativa já anunciada, inclusive, nós comentávamos sobre isso, acredito, há pouco mais de 6 meses, né? Afirmativo. Quando houve. Então, não há surpresa nisso, é uma questão de também saber que as decisões que estão ali tomadas, elas estão muito voltadas para a proteção de países que são os grandes poluidores, países que estão tentando impor uma agenda a aqueles países considerados menores por eles, especialmente na questão vamos falar da questão verde, como chamam, né? O ambientalismo, essa é a expressão que eu estava tentando lembrar. Essas questões ambientais que são tão caras aos países que poluem menos, não é, historicamente, e que agora recebem daqueles que poluíram mais um conjunto de exigências que deveriam também ser consideradas neste evento. Quando você observa que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial impõem aos países uma condição completamente adversa para favorecer os países mais ricos, isso também é algo que fere aquele princípio de tentativa de um mundo melhor, como propõe não apenas essa iniciativa defendida por Luiz Inácio Lula da Silva, como também outras que falam sobre desenvolvimento sustentável e outras questões ligadas aí ao ambientalismo, Dorivaldo. Certo, Wellington. Há também aqui algumas reticências levantadas sobre os termos a serem empregos, digamos, na declaração final do comunicado, ou seja, na declaração final ou comunicado final, podemos assim também considerá-lo, da cúpula do G20, questões como a Argentina, o clima, que acaba já de referir também, a Ucrânia, poderão, digamos, estar na base destas divergências. O que é que podemos, desta forma, antever face a esta falta de consenso? Olha, esse problema já vem ocorrendo nos últimos eventos desde que começou a guerra na Ucrânia. Então, esse ponto já vem sendo discutido em diferentes cimeiras internacionais, né? Por isso, todas as vezes que acontece uma cimeira de grande relevância, o comunicado final, ele acaba produzindo uma série de debates e também suposições por parte da imprensa. O que irá, o que não irá, o que deve, o que não deve, porque existem blocos antagônicos que participam do evento e que discordam dessa nomenclatura. Por exemplo, terrorismo é uma palavra que, para alguns, é empregada de maneira extremamente dura contra outros. E essa questão ambiental que você também fez lembrar é outro, porque os países que poluem menos ficam nivelados como se fossem também poluidores, o que não é verdade, e isso deveria ser discutido com maior seriedade, não é? Essas questões ambientais são muito preocupantes, mas deveriam ser levadas a sério. Os países que poluem mais deveriam ficar sentados ouvindo os que poluem menos. Essa seria a grande decisão para uma conclusão mais justa, não é? No comunicado final. No entanto, Dorivaldo, acredito que seja atingido aí um nível de redação, né, que estamos falando aqui sobre um texto, que possa contemplar todos os interesses, ainda que ele pareça extremamente vago na sua firmeza, que deveria apresentar como solução de diversos problemas que estão em debate. Certo, Wellington. Agora, o texto está fechado já desde ontem, domingo, mas algumas expressões ou reclamações também vão, digamos, surgindo à volta de potenciais mexidas ou alterações ao mesmo. Esta pressão, estas reclamações, não nos levarão em nenhum momento a termos aqui o Brasil na condição de anfitrião a alterar este comunicado ou esta declaração? Bem, como falei, até que seja oficializado, não é, como
a última versão da redação, nós não temos um comunicado final, porque quando essas alterações são apresentadas é porque já há discordâncias, não é? Quer da imprensa, que defende determinado segmento, quer também, como também, de grupos que se sentem prejudicados no texto. Mas eu vejo que não será um problema. Eu acredito que o ambiente que foi criado foi de tentativa de resgate do diálogo e da diplomacia. Se isso prevalecer, será um grande trunfo e teremos mesmo que celebrar isso, né, com especial atenção, porque não porque eu sou brasileiro, mas porque estão para nós falantes deste idioma. Certo. Wellington, vou trazer assim dois assuntos num só, até porque acabam por ter aqui, digamos, uma relação perfeita. Sobre as guerras, o mundo também cria uma grande expectativa à volta das abordagens do G20. Ouvimos falar sobre várias coisas, mas não vi também, digamos, referências muito precisas sobre a guerra na Ucrânia. Caso tenhas visto alguma também, gostaria de ouvir-te comentar sobre este assunto. E depois podemos também começar já a entrar para o segundo tema desta noite, que é exatamente o facto de os Estados Unidos da América terem autorizado Kiev a usar armas de longo alcance contra alvos militares russos. Que significado é que poderá ter esta medida? Não, primeiro sobre o G20, apenas para concluir, já que você pediu isso, né? O fórum não é apropriado, porque se esses temas forem abordados, Dorivaldo, toda a agenda será manchada por uma questão que já não consegue um consenso, e por isso a guerra tem se arrastado por tanto tempo, né? Agora, esta autorização, ela foi negada há pouco pelos Estados Unidos da América, né? Foi uma suposição apresentada pelo New York Times e replicada por várias agências de notícias. Inclusive, eu estou aqui com o vídeo de uma autoridade norte-americana que afirma que não há como apresentar isto neste momento, até porque o governo Joe Biden está no final do mandato. E o Donald Trump, hoje, logo cedo, declarou nas redes sociais, né, no X, que ele X em inglês, mas é X em português, o antigo Twitter, que ele iria usar do seu prestígio junto ao Senado e ao Congresso como presidente eleito para impedir que essa decisão fosse à frente, porque ela representaria uma terceira guerra mundial. Para além disso, temos também uma expectativa daqui dos países nórdicos, onde eu estou na Suécia, de que tudo não passe realmente de uma suposição apresentada pelo New York Times e que não está ainda oficialmente confirmada pelas autoridades norte-americanas e muito menos por Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, que seria o grande beneficiário. Porque se isso fosse verdade, a esta altura, Dorivaldo, o Volodymyr Zelensky estaria fazendo uma festa. Mas aí a gente, né, essa expressão a gente é muito brasileira, eu vou pedir aqui para corrigir. Nós temos que trazer para o público a realidade de que, se fosse verdadeira, em nada iria alterar o cenário da guerra. E aí eu explico. Primeiro, esses mísseis já estão em uso na guerra. Segundo, o alcance nas conquistas russas em território ucraniano já ultrapassa o limite de distância de 300 quilômetros deste tipo de artefato bélico. Portanto, mesmo que seja autorizado, não atingiria a Rússia, porque estaria aí a 450 quilômetros e não a 300 quilômetros, como é o alcance máximo do
dos ATACMS, né, que são essas armas que seriam supostamente autorizadas. E, para concluir, vamos chamar de fake news, né, já que não é verdade, do New York Times, não é porque o New York Times que não faz fake news, estamos provando aqui, porque é mentira, não existiu autorização nenhuma, pelo menos até aqui, então é fake news. Então, isso surgiu na sequência de um telefonema, na sexta-feira, do Olaf Scholz da Alemanha a Vladimir Putin, na busca de um acordo de paz com a Ucrânia. E se o erro norte-americano de ter permitido, através da hostilidade, que China e Rússia fossem tão unidas, e agora China e Índia, e também Rússia, Coreia do Norte e Irão, agora você imagina se a Alemanha vai para uma negociação direta com a Rússia, atinge o acordo de paz, minando as pretensões do Donald Trump, inclusive de campanha, e de acabar com a guerra em 24 horas, não é? A Alemanha assume um protagonismo, volta a receber o gás barato da Rússia através do Nord Stream 2, que continua operacional, apenas aguardando o ok da Alemanha para receber de volta o gás russo. Então, o que iria acontecer? A Alemanha iria estar diretamente ligada à Rússia, o que seria uma tragédia para as pretensões geoestratégicas dos Estados Unidos no continente europeu. Talvez daí tenha surgido esta fake news de autorização para que a Ucrânia atacasse com mísseis de longo alcance o território russo. Então, tudo o que estamos falando aqui é com base em uma informação falsa, mas nunca é demais apresentar ao nosso público quais seriam as consequências se aquilo fosse verdade. Certo. Wellington, esta, digamos, ausência de pronunciamento, a julgar pela sensibilidade do assunto também, este silêncio, digamos, de Joe Biden, pode ser também, digamos, uma forma de acabar por dar mais sustentabilidade também, digamos, a esta negação? Dorivaldo, a questão é que, lamentavelmente, não há grandeza na política norte-americana. E de tudo está sendo feito para que Donald Trump seja um desastre. E os democratas que ainda estão no poder já começaram a trabalhar como oposição a Donald Trump. Esta é a questão. Então, permitir que esse tipo de boato ganhe força, vire manchete de várias publicações, muitas televisões, debates. Hoje eu passei o dia inteiro acompanhando isso e a todo instante eu perguntava onde está a nota oficial dos Estados Unidos. Nunca encontrei. E tive o cuidado de, nas minhas publicações, na minha rede social pessoal, sempre alertar para tudo isso ainda é suposição. Então, até aqui, estamos falando sobre suposição e sobre suposição não há uma realidade. Portanto, já faz parte da estratégia do Partido Democrata, que foi derrotado de maneira esmagadora nas urnas, perdendo o Senado, perdendo o Parlamento Baixo, perdendo a presidência da República e agora também a maioria no Judiciário, no poder da Justiça, né? Então, eles, enquanto estão com poder, irão fazer de tudo para fragilizar esta pujança, esta é a palavra política adequada, com a qual o Donald Trump está se apresentando, falando sobre paz, falando sobre pacificação, de um modo geral, sobre uma nova política comercial internacional, e isso tudo choca, de certa forma, a política vigente até aqui, imposta pelos democratas, que tem sido, inclusive, um fracasso, e as urnas refletiram esta insatisfação da sociedade norte-americana em relação à sua representação política atual.
Certo, Wellington. Agora, vou querer que me faças uma retificação se eu estiver errado. Quando fazias o comentário anterior a este, dizias que, digamos, uma confirmação desta notícia não significaria uma grande mudança para o contexto da guerra, mas por que é que foi vista esta especulação, ou esta fake news, como uma grande preocupação, tendo gerado, inclusive, todo este debate à volta do assunto, como bem acompanhamos, tu e eu, pelos vários canais internacionais que durante o dia estiveram, portanto, a falar sobre o assunto? Porque a imprensa mentiu o tempo todo. Essa imprensa que está dizendo que essas armas atingiriam e mudariam o cenário de uma guerra, é a mesma imprensa que falou que a Ucrânia estava ganhando a guerra. Hoje, Dorivaldo, a Rússia está com praticamente 1/3 do território ucraniano. Por isso, esse conforto, naquilo que eu sempre chamei aqui neste espaço de bolsa de segurança, você deve recordar, não é? Sim, sim. Porque foi sempre essa estratégia russa, criar uma bolsa de segurança, conhecendo as armas dos inimigos, não é? E o alcance máximo de 300 quilômetros, a Rússia criou uma condição de impedir que essas armas sejam lançadas dentro do território russo a partir da conquista nesta distância. Por isso, a imprensa tenta se apegar a qualquer coisa, porque existem muitos interesses. E muitas empresas que são acionistas de grupos de comunicação privados investiram muito dinheiro na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, acreditando em 2 cenários: o de herdar a riqueza da Ucrânia como forma de pagamento e também ter elevados lucros com a reconstrução do país. E aí vai ficar sem os dois. Então, tudo que a imprensa, que é parte desse grupo, investidor de guerra, puder fazer com que seja criado um ambiente de possibilidade de reversão de um cenário que eu já disse há muito tempo que é perdido no campo de batalha para a Ucrânia, essa imprensa irá apostar nisso, porque a primeira morte que acontece numa guerra é da verdade, e essa imprensa perdeu a credibilidade quando falou sobre cancro de Vladimir Putin, sobre tantas armas, Abrams. Você deve recordar que a cada semana nós tínhamos uma super arma que iria transformar o cenário de guerra. É apenas mais um desses cenários de uma super arma que não existe, que também não foi autorizada, e se fosse autorizada não iria mudar, que a imprensa tenta se apegar. É a mesma coisa de ter fé ou fazer aposta. Como eu não aposto, porque quem aposta perde, eu prefiro acreditar que a tecnologia hipersônica dominada pela Rússia jamais permitiria também, através dos sistemas S-300 e S-400, que esses mísseis atingissem o território russo. Mas iria acontecer o quê? Uma contrapartida russa, que seria um ataque direto a quem forneceu esse tipo de arma, neste caso, os Estados Unidos da América. Por isso que eu acredito muito pouco que essa autorização seja dada, porque mesmo que não funcione como absolutamente nada na prática, não deixa de ser um risco de uma hecatombe nuclear, porque estamos falando sobre potências nucleares. Afirmativo, Wellington. Tu e o Sal, por vezes, parecem videntes fazendo aqui os comentários, mas acredito que seja tudo uma questão de perspectiva. Vamos ao terceiro e último assunto desta noite. Os Estados Unidos e as Filipinas têm um tratado de defesa mútua que remonta já a 1951, para ser exato. O que é que este acordo de partilha de informação militar confidencial acaba por trazer de novo ou agregar? Olha, Dorivaldo, toda parceria bilateral, ela deve ser vista com bons olhos, não é? É um direito de uma nação buscar parceria com outra, né? E como você falou, não é uma coisa que nasceu agora. Não é? É algo que já existe desde 1951. Estamos falando aí de algumas décadas. Então,
este pacto agora de cooperação militar, ele faz parte de um acordo geral de segurança de informações militares para essa troca de inteligência militar confidencial, obviamente, porque as operações militares, elas devem ser lastreadas no princípio da confidencialidade, né, até para que tenha o resultado. Mas existe aqui uma questão que é o fornecimento de tecnologia de armamentos avançados dos Estados Unidos para as forças filipinas, que nós devemos olhar com alguma cautela. Primeiro, né, isso vai ser usado para quê? É para provocação à China? Primeira questão. Se for, já posso antecipar que o mesmo problema que acabamos de falar sobre a Ucrânia, de obsolescência tecnológica dos países da NATO, e nesse caso dos Estados Unidos, né, diretamente com a parceria com as Filipinas, não permitirá que a China seja derrotada pelas Filipinas, mesmo com os Estados Unidos dando apoio. Por quê? As Filipinas não teriam condição de enfrentar diretamente a China. E para que os Estados Unidos da América ingressassem num confronto direto com a China, isso exigiria uma logística altamente complexa, cara e vulnerável, né? Falamos a semana passada sobre os ataques dos Houthis no Iêmen, no Mar Vermelho, do Iêmen no Mar Vermelho, contra as esquadras, né, norte-americanas e do Reino Unido, algo que foi um vexame para as marinhas dos dois países. Então, assim, se for usar as Filipinas como agente de provocação à China, será mais um caso como aquele de Taiwan, que o desgaste é só mais pela propaganda do que pelo resultado militar esperado. Assim como não há nenhuma chance de Taiwan derrotar a China, mesmo com o apoio de toda a NATO e não apenas dos Estados Unidos, o mesmo caso se aplica para Filipinas com o apoio dos Estados Unidos, porque a China está produzindo 1.000 mísseis por dia até o próximo ano, no mês de março, apenas para estoque próprio, não é para comercialização. Isso significa que a China está muito bem equipada e não é uma boa ideia desafiá-la. No entanto, os acordos militares, os exercícios militares, a troca de experiências, a troca de informações, tudo isso é importante, porque não são apenas questões de guerra. E é bom que fale sobre isso. Defesa não é apenas fazer guerra. Defesa também é algo estratégico para evitar uma série de outras questões que envolvem as soberanias dos países. Portanto, não temos assim o que aprofundar até que os objetivos reais sejam revelados. Podemos antecipar que, se for para fins de provocação, será mais um fiasco, onde vai ter muita propaganda e pouco resultado militar. Wellington, obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Queremos contar contigo amanhã para analisarmos aqui outros assuntos que fazem atualidade internacional. Até lá, um grande abraço e uma ótima semana para ti. Eu que agradeço. Dorivaldo, queria fazer um pequeno comentário aqui. Você usou uma palavra sobre mim e o Issal, sobre vidência. Não é bem isso. É assim, eu gostaria de deixar muito claro para o nosso público é que a leitura exaustiva que tanto o meu colega Issal, que hoje está ausente, e eu defendo ele aqui bastante nesse ponto aqui, como a minha, permite que tenhamos uma perspectiva diferente daquela que a imprensa mainstream busca apresentar como verdade absoluta. Por isso, Dorivaldo, muito mais do que uma perspectiva de vidência, né, já que essa palavra é até mística, né, eu diria que o trabalho que é feito aqui é de análise séria, desconectada com a propaganda. Porque eu trabalho com propaganda e sei exatamente o que é propaganda e o que é informação. Trago aqui para o nosso público a separação entre ambos, para que o nosso público possa ter o direito ao contraditório e possa chegar às próprias conclusões, porque não estamos aqui para impor nenhuma doutrina a ninguém. Nós trazemos as possibilidades para o nosso público e acredito que os objetivos estejam sendo atingidos.
Certo, por isso é que somos o Hora 10 da noite e contamos com vocês para estarem aqui connosco, ajudarem-nos a fazer o nosso público telespectador compreender a atualidade internacional. Boa noite, Wellington, grande abraço. Amanhã estaremos juntos, seguramente.